Ok, então mais uma vez sejam aí bem-vindos aqui na nossa aula, tá? Nosso curso aqui, Escatologia, aqui do nosso ITG. E nós vamos concluir hoje a quinta semente, tá? Você lembra que nós não terminamos aí na última aula essa semente, tá ok? Então, a quinta semente, nós começamos a falar um pouco sobre a questão da nossa esperança, que ela não deve estar nesse mundo, né? Algum sistema político, achando que alguém vai se levantar e vai resolver o problema do mundo, vai acabar com a fome, vai acabar com as coisas, né? Nós temos visto que, na realidade, até a volta de Jesus, até a segunda vinda, não o arrebatamento, mas a segunda vinda, as coisas tendem não, na verdade nós sabemos que as coisas vão piorar, né? Então nós temos aí a questão do arrebatamento e logo após o arrebatamento a questão da tribulação e até a volta de Cristo e ele estabelecer o seu reino de 1000 anos, as coisas realmente não vão melhorar. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver uma vida de pessimismo, né? Aliás, como temos visto, o fato de Deus ter deixado as coisas que vão acontecer no futuro, isso é para que a gente, como diz aqui, possamos ser o sal da terra, né? Levando as pessoas, dando essa palavra de esperança para as pessoas aí, porque muitos aí estão sendo enganados. Aliás, deixa eu só compartilhar algo que eu lembrei, que eu vi essa semana. Você sabe que a guerra aí tá rolando ali entre a Rússia, né, e a Ucrânia. E essa semana, não sei quantos de vocês viram isso, mas foi noticiado aí, não lembro qual foi o jornal que passou. Eles acharam uma profecia de uma profetisa lá daqueles lados. Então, essa profetisa, ela, para eles lá, né, para aqueles povos ali dali do leste europeu, essa profetisa, ela tem o mesmo peso como é o nome daquele profeta lá, as profecias, Nostradamus, né? Então, aqueles povos ali tem essa profetisa. Essa profetisa, ela era lá acho que ali pela década de 30, década de 40, né? Então, eles acharam uma profecia dela, né? Dizendo que no futuro, não sei se falou o ano, né? Um homem iria surgir com o nome de Vladimir. Esse Vladimir iria invadir a Ucrânia e iria dominar o mundo. E ela fez essa profecia. Um homem chamado Vladimir iria invadir a Ucrânia e depois iria dominar o mundo. Vejam só, para aquelas pessoas, imagine o que está passando agora na cabeça daquelas pessoas. Quem é o Vladimir? Vladimir Putin. É o Putin. Né? É o cara que está fazendo toda essa guerra lá, o presidente da Rússia lá, né? Então, o que acontece? Muitos lá estão achando que já é o fim do mundo, que esse Vladimir é o anticristo, e eu não tenho dúvidas de que muitos cristãos estão aí agora aperreados, pensando e refletindo por causa dessa profecia que acharam lá para aqueles lados. Aí eu lhe pergunto, e nós que estamos estudando aqui escatologia, que tipo de mensagem você daria para as pessoas agora que começaram a ficar perturbadas com essas coisas, entendeu? Então, é isso que eu digo.
Se nós temos uma boa escatologia, essas coisas não vão nos deixar perturbados, né? Mas o fato de sabermos do que vai acontecer nos dá esperança, e a gente tem que transmitir esperança para os outros também em relação a isso, tá? Alguém pode perguntar, e aí, e se for verdade? Né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até acontecer o arrebatamento, enquanto não aconteceu o arrebatamento da igreja, nada dessas coisas vão. Ele pode até ser, e daí? Ele pode até ser o anticristo, sei lá. A gente já pode estar no fim, a gente não sabe, né? Mas a gente não... Você está entendendo? Se eu sei que é o arrebatamento que vem primeiro, então, se vai estourar a terceira, a quinta guerra, se ele, o Putz é o anticristo ou não, tanto faz para mim, né? Você está entendendo? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter aí, por isso que a gente estuda escatologia, que é para ter essa esperança e dar essa esperança para as pessoas, né? Para que essas pessoas se convertam, façam parte da igreja, né? E sejam arrebatadas aí no último dia, tá? Não estou dizendo que é ou não é, né? Mas para mim realmente tanto faz. O que você acha disso que eu falei? Alguém ouviu sobre isso aí nos noticiários essa semana? Acho que foi essa semana que passou sobre essa coisa. Ou foi só eu que vi? Ou será que eu estou vendo coisa já? Eu não vejo televisão. Não tenho assistido televisão, não tenho assistido nada. Também não vi nada. Mas passou lá. Foi bem rapidinho, foi uma coisa bem rápida mesmo. Aí, mas eu vou procurar, esse que deve estar aí já gravado. Se a gente jogar no Google, né? Ele mostra tudo que foi dito sobre isso. Exatamente, joga no Google lá que. Aí é isso, tem essas profecias aí. Às vezes essas profecias. Embora não me interesse. Que ainda mais é uma profecia que não tem a ver com a Bíblia feita por uma pessoa, né? Não, é isso que eu estou falando. Para nós, a gente sabe dessas coisas, né? Mas muitos cristãos começam a ficar perturbados com essas coisas, né? Mas é cristão sem base da Bíblia, de conhecimento bíblico. Exatamente. Realmente. Mas, enfim. Tá, então olha só, nós falamos sobre isso, falamos a questão do reino de Cristo, né? Chegamos a falar um pouco sobre essa questão das profecias dos eventos que ainda são futuros, como as profecias sobre arrebatamento. Lembra que no Antigo Testamento é muito difícil a gente saber se os textos estavam falando. É bem provável que não, porque os textos, a visão do judeu, o judeu não espera arrebatamento, o judeu espera a segunda vinda, que para eles é a primeira vinda do Messias, tá? Então, por isso que ele colocou aqui, profecias em relação ao arrebatamento não mencionadas diretamente no Antigo Testamento, tá? Esse diretamente é porque, às vezes, dá a entender que eles estavam pensando, mas não é muito claro em relação a isso, né? Alguns acham que realmente, olha, não há na dispensação da lei aí, e as outras dispensações para trás que a gente vai ver, não é mencionado nada sobre arrebatamento. Outros acham, olha, eu acho que dá a entender aqui, então é difícil para a gente pensar em relação a isso. Agora, profecias em relação à tribulação, o Antigo Testamento está cheio. Tem esses textos aqui, e principalmente a profecia das 70 semanas que nós falamos. Há profecias em relação à segunda vinda e o reino milenar de Cristo, tá? É isso que nós vamos falar hoje, sobre isso, um pouco mais, tá? Profecias em relação à ressurreição, falamos sobre ressurreições, né? Quantas ressurreições vai ter, quais os grupos que vão participar. Então, há umas 2 aulas atrás aí nós falamos sobre essa questão das ressurreições, tá? Profecias sobre juízo, também há o julgamento dos santos do Antigo Testamento, julgamento da igreja, julgamento das nações, julgamento de Satanás, julgamento dos ímpios. Então, há vários julgamentos aí, tá?
e as profecias em relação ao milênio, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E nós terminamos a última aula falando muito sobre essa profecia, que é a base de todas as outras profecias em relação ao final dos tempos, que é as 70 semanas de Daniel. Se você não entende as 70 semanas de Daniel, você não entende escatologia, porque as 70 semanas, elas são a base para entendermos Mateus 27, aliás, Mateus 24, né? Que é o sermão profético de Jesus, lá sobre o fim dos tempos e tudo mais, e para entender o próprio Apocalipse, tá? Então, vou mostrar aquele quadro de novo para vocês aí, mas eu mandei o vídeo dessa aula para vocês, e sempre dê uma olhada lá. É claro que tem muitos outros detalhes. O que eu quis fazer foi dar o entendimento da questão das 70 semanas, que a gente vai precisar muito entender para compreender, que é a base aí da nossa linha escatológica, tá? A maneira que nós interpretamos profecias bíblicas, tá bom? Bem, alguma pergunta, alguma coisa aí sobre a aula passada, alguma dúvida? Eu pensei que vocês iam me bombardear de perguntas essa semana, mas não chegou nenhuma não, sobre as 70 semanas. Eu espero que vocês tenham entendido, ou não entenderam nada, né? Porque o pessoal entendeu tudo. Que bom, que bom. Se entender menos o grosso das 70 semanas, está ótimo. É esse o meu objetivo. Oi. Eu tenho uma pergunta. Quando Jesus vier, né, lá em Tessalonicenses, que vai ter o encontro da igreja com o Senhor nos ares, né, arrebatamento, né, dessas pessoas, do encontro com o Senhor nos ares. Aí, para onde é que vão esses que foram arrebatados? Para onde é que vão estar? Os que foram arrebatados? Vão para o céu, é o que eu entendo. Eu também tinha entendido assim, mas... Uhum. O que eu entendo é que eles vão para o céu, vão para a presença de Deus. Aí vai ter... O que eu entendo que após o arrebatamento precisa ter o tribunal de Cristo, que é o julgamento dos cristãos para receber galardão ou não, né? Os textos que tem lá, e as bodas do Cordeiro. Né? Pois é, porque aí depois disso, aí diz lá, para estarem com o Senhor para sempre, né? Quer dizer, depois de todos esses eventos, eles vão estar aguardando no céu. É assim que eu tô raciocinando, né? Não, eu vou mostrar, depois me lembra de mostrar, auxiliadora, a sua pergunta naquele quadro. Eu vou mostrar de novo ele, tá? Mas me lembra da pergunta. O que vai acontecer com a igreja, no caso? Pois é, isso. Outra coisa, aquele quadro que você deu das 4 ressurreições, elas vêm uma após a outra, elas estão na sequência, assim, do acontecimento. O que eu entendo, a primeira ressurreição, para nós, assim, não pega essa questão na Bíblia, de primeira ressurreição, que é outra, mas a primeira ressurreição é no arrebatamento, então quem é a igreja, né? Depois vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos santos da tribulação, né? Que é Apocalipse 20, versículo 4, porque os santos do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja, Davi, Abraão, né? Então Daniel, eles vão ressuscitar para quê? Eles vão ressuscitar para entrar no reino, para ser cumpridas as promessas que foram feitas a ele. Então, se eles vão ressuscitar para entrar no reino, logicamente eles têm que ressuscitar. O momento vai ser entre a segunda vinda e o início do milênio. Em algum momento ali eles vão ressuscitar. Tá? E tem ainda os santos, os eleitos da tribulação que também vão ressuscitar. Aí a gente ficou naquela discussão, se é 4 ou se é 2, né?
ou se é três ressurreições, né? Porque, assim, eles podem até ressuscitar juntos, né? Talvez, fiquei pensando, acho que na pergunta do Benedito, né? Talvez os santos da tribulação vão ressuscitar junto com os santos do Antigo Testamento, né? Porque eles vão entrar tudo por reino, né? A igreja já vem com Jesus também para participar do reino também, né? E aí tem a ressurreição dos ímpios, que é depois do milênio, lá no grande trono branco. Então você pode colocar 3 ressurreições ou 4 ressurreições, mas você tem que explicar essa questão lá dos santos do antigo e os santos da tribulação, que são outro grupo. É assim que eu vejo, né? Essa é a nossa visão dispensacionalista. O aliancista, não, ele vai dizer que são 2 ressurreições. Uma dos justos e uma dos ímpios, porque ele põe todo mundo no mesmo grupo lá, né? Como nós temos falado isso aí. Vamos falar mais um pouco sobre isso, tá? Tá bom. Ok? Alguma outra pergunta aí? Oi, Ricardo. Eu fiz uma observação aqui, gostaria que você esclarecesse mais um pouco. Você falou que toda a base do módulo desse estudo de escatologia, ela está baseada toda na profecia de Daniel, né? E há algum outro livro que também nós podemos usar também como base, ou só ele mesmo? Daniel? Porque a profecia das 70 semanas, ela dá as profecias que já se cumpriram antes de Cristo, né? E até Cristo, né? Porque lembra que 69 semanas, que dá 383 anos, né? Elas se cumpriram até a morte de Cristo, né? Que dá 69 semanas. Está faltando uma semana, que é 7 anos, que é a tribulação. Então, para você entender Mateus 24, aquilo que Jesus fala, porque Jesus menciona as 70 semanas, você precisa entender elas lá. E a interpretação do próprio livro de Apocalipse. Então, é por isso que eu digo que as 70 semanas ela é a base, principalmente a questão da tribulação, né? Por que nós somos pré-tribulacionistas, né? Seguimos a linha pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja não passa pela tribulação, porque nós entendemos que a tribulação, sendo a última semana das 70 semanas de Daniel, é para os judeus, como diz lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso está se referindo a Israel, não é para a igreja. Não sei se eu te respondi aí, né? Mas se é algum outro livro... Alô? Oi. Oi. Tá? Estamos aqui. Eu acho que o livro, para ajudar aí, seria mesmo Apocalipse, né? E Mateus 24, né? Exatamente. O livro de Apocalipse, Mateus 24, que é o chamado Pequeno Apocalipse, né? Jesus fala desse período lá, tá? Bem, vamos continuar aqui. O que eu quero falar hoje com vocês, na verdade, é sobre essas diferentes visões que nós já desde o início da primeira aula, essa aqui é a nossa aula 7, né? Já passamos da metade do curso aí, mas desde o início que eu tenho falado para vocês essa questão das visões, das diferentes visões de interpretação, né? E não tem jeito, meus irmãos, dependendo do grupo que você faz parte, esse grupo vai ter uma linha de interpretação, seja na escatologia, seja na eclesiologia, entendeu? Então aí você tem que se alinhar e você tem que entender, né? Ainda hoje eu estava vendo tem um programa, eu até indico esse programa para vocês. Hoje ele está meio diferente, esse programa, é outro pastor, eles mudaram o cenário, mas é um programa que tem na internet, é o programa Vejam Só, esse é o nome do programa, Vejam Só.
Então, o que eles fazem? Eles trazem esses temas, por exemplo, hoje eu vi, né? Eu assisti pré-tribulacionismo versus pós-tribulacionismo. Ou seja, aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que somos nós, pré-tribulacionistas, e aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, que são os chamados pós-tribulacionistas, né? Que a igreja vai ser arrebatada na segunda vinda, no caso, né? Então, há grupos, as igrejas, elas fazem parte de um ou de outro. Ainda tem um grupo chamado MID, que a gente vai ver, que é aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Então, esse programa, o que eles fazem? Eles chamam um pastor, ou um professor, ou um teólogo, de um e de outro lado. E aí eles ficam discutindo, debatendo, claro, sem brigar, sem tudo mais, né? Isso que é legal. Mas cada um coloca a sua posição, o porquê que crê dessa maneira, né? E é muito bom, né? Você põe lá esses termos que a gente fala aqui, que eu falo para vocês, calvinismo versus arminianismo, dispensacionalismo versus aliancismo, pré-tribulacionismo versus pós, pré-milenista versus amilenista. Então, tudo isso é importante para a gente saber, ter uma ideia, ter uma noção, para a gente poder ter a nossa linha de interpretação, tá? Claro que essas coisas, como eu falo para vocês, esses termos, eles ficam mais restritos no meio acadêmico, como a gente fala, né? Nos seminários, nos institutos bíblicos, aqui entre nós, no ITG. Agora, quando você for pregar, você não vai botar, meus irmãos, hoje eu quero falar para vocês a diferença do pré-milenismo e do amilenismo. Aí não adianta fazer isso. O que você tem que fazer é pregar sobre o arrebatamento dentro da visão pré-milenista. Você pode até mencionar, que é isso que eu vou fazer no outro domingo numa igreja, que eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu mencionar por que outros grupos pensam diferente, mas você não vai fazer como nós fazemos aqui, tá? Então, olha só, em relação a profecias bíblicas, tá? Tem algumas visões, tá? Profecia bíblica. Olha, você entende quando eu falo profecia bíblica? Porque hoje muitos grupos da linha pentecostal, e os pentecostais são continuistas, olha aí outro termo, né? Continuismo versus cessacionismo, tá? O continuista é o pentecostal. Continuista por quê? Porque eles creem que os dons de sinais, os dons de cura, de milagre, de revelação, de línguas, basicamente esses dons, eles continuam para a nossa época, por isso que eles são continuistas. Nós somos cessacionistas, de cessar. Nós cremos que esses dons existiram no passado, mas ficaram restritos na era apostólica, tá? E eles cessaram porque cumpriram o seu papel. Hoje não há mais necessidade de falar em línguas, não há mais necessidade de revelação de nova informação. Não quer dizer que Deus não cura, mas a maneira como ele fez em Atos, ele não faz mais daquela maneira. Claro que ele cura, ele é soberano, né? Então, nós somos cessacionistas, tá? Então, quando o pentecostal, ele tem uma visão, quando fala profecia, o que é profecia para o pentecostal? Não vou nem falar pentecostal, vou falar continuista, para você ir logo tendo o hábito desse termo, né? O que é profecia para um continuista? Profecia é assim, né? Deus está me revelando e me deu essa profecia e toma, essa profecia é para ti, aí fala o que vai acontecer. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele crê que Deus, nessa era, né, hoje, está revelando, está dando nova informação. Então, ele crê que Deus ainda está revelando novas coisas, tá?
e aí a ideia de profecia. Mas para nós, quando nós estamos falando aqui de profecia, são as profecias bíblicas, as profecias que se encontram na palavra, né? Como as 70 semanas de Daniel, as profecias a respeito do reino, tá? Então, olha só, em relação às profecias bíblicas, tem algumas visões, tá? Tem algumas visões. Os grupos, eles se diferem em relação às profecias. Por exemplo, tem um grupo que, em se tratando de profecia bíblica, o que ele crê? Que a literatura profética, né, ou seja, toda profecia é uma alegoria, tá? O que é uma alegoria? Alegoria é aquilo que não é literal, né? Você lembra numa das aulas aí quando eu falei para vocês, deu exemplo, né? Ser uma coisa literal ou uma coisa alegórica, né? Ou simbólica, né? Lembra do leão que eu falei? O leão lá, né? O leão e o leão imposto de renda, né? Você lembra disso, né? Então, as profecias bíblicas, a gente depende do contexto que você vai usar. Às vezes, aquilo que a profecia está falando não é literal, está falando de uma alegoria mesmo, né? Está falando de uma comparação, na verdade, né? Mas às vezes é literal. Então, às vezes, quando está falando de mulher, né? A gente vê isso em Apocalipse, está falando de uma mulher, às vezes, literal é uma mulher mesmo. Mas tem outros textos que, quando fala de mulher, está falando da nação de Israel, no caso de Apocalipse 12, né? A mulher vestida da lua, do sol e tudo mais, né? Está falando da nação de Israel, mas tem outras vezes que está falando de mulher mesmo, né? Então, mas tem um grupo que eles não fazem essa distinção. Para eles, toda profecia é uma alegoria. E aí eles furam nas interpretações, como diz aqui, né? Para eles, todos os eventos e indivíduos são figuras que representam a luta entre o bem e o mal. Essa visão viola os princípios da boa hermenêutica, tá? Hermenêutica, você sabe que é a arte da interpretação, né? Então, a hermenêutica tem várias regras, né, para boa interpretação. Você tem que olhar no contexto, você tem que olhar no contexto gramatical, no contexto histórico, você tem que ver o tipo de literatura, né? Daí tem a interpretação, porque, por exemplo, se for uma literatura apocalíptica, aí é uma coisa. Se for uma literatura histórica, aí é outro tipo de interpretação. Se for uma literatura de sabedoria, que é onde o pessoal erra muito, que no caso é Salmo, é Provérbios, é Eclesiastes, né? É Cantares, são literaturas de sabedoria. Então você tem que ter cuidado, porque muita gente tira doutrinas dali e não é para tirar a doutrina, né? Enfim, então tem esse grupo aqui, tá? Tem outros também que são os chamados, eles são chamados preteristas. Você lembra dessa visão preterista? A visão preterista crê que tudo foi cumprido no passado, né? Até o primeiro século, até a era apostólica. Então, os preteristas, quando eles leem Apocalipse, na cabeça deles, o Apocalipse já foi todo cumprido no primeiro século, tá? E quando eles olham para as profecias, eles falam exatamente, tem esse pensamento, né? Então, não jogam para o futuro. Então, para eles, todas as profecias do Novo Testamento apontam para as perseguições do primeiro século, né? A gente vai estudar, quando estudarmos panorama do Novo Testamento e história do cristianismo, a gente vai ver, né, as perseguições que ocorreram e tudo mais, né? Culminando com a destruição de Jerusalém. Que ano foi destruído Jerusalém no primeiro século? 70. Ano 70. Essa é uma data muito importante, tá? Ano 70, ou seja, mais ou menos
mais ou menos uns 30, 40 anos depois de Cristo, né? Depois da morte de Cristo. Cristo morreu ali pelo ano 30, 32, 33, né? Então, ano 70. Então, para eles aqui, todas as profecias foram cumpridas até o ano 70, né? Esses são que têm a visão preterista. Tem muitos grupos que creem dessa maneira. Aí, como diz aqui, no entanto, os eventos do livro de Apocalipse, por exemplo, não se encaixam com os eventos do primeiro século. Então, tem muita coisa que não vai se encaixar aí dentro dessa visão, tá? E outros têm a visão que a grande parte das profecias ainda estão pro futuro. Esses são chamados de futuristas, tem a visão futurista. Essa é a nossa interpretação, tá? Essa é a linha que nós seguimos. Em relação a profecias bíblicas, nós somos futuristas, ou seja, nós cremos que há profecias para o futuro. Exemplo: arrebatamento, anticristo, tribulação, segunda vinda, Armagedon, milênio, julgamento das nações, ressurreições, juízo. Então, essas profecias estão para o futuro. E quando você acha isso na Bíblia, se você tem a visão futurista, você vai facilmente identificar e interpretar corretamente, tá? Então, a Bíblia, para nós, a Bíblia diz acuradamente, prediz acuradamente eventos futuros, muitas vezes em detalhes, né? Dando os detalhes aí, tá? Então, aqui, em relação à profecia bíblica, se você quiser até marcar aí na sua apostila, para você saber que essa é a nossa linha de interpretação, tá? Nós não temos a visão alegórica, ainda que sabemos que há alegoria em algumas profecias, mas não todas, tá? E não temos a visão preterista, que é a profecias para o futuro. Perguntas em relação aqui a esse primeiro quadro aqui, profecia bíblica? Pergunta, dúvida, alguma coisa que lembrou? Deu para entender? Se forem fazer a prova do corpo ministerial e eles perguntarem qual a sua visão em relação a profecias bíblicas, você crê na visão alegórica, preterista ou futurista? O que vocês respondem para eles? Futurista. Futurista, tá? Completa, por quê? Porque a grande parte das profecias estão para o futuro ainda, para a nossa frente. Ainda vão ser cumpridas, tá? Tranquilo? Então vamos seguir em frente aqui. Aqui eu não vou mostrar esse quadro, mas eu fiz um outro quadro que são as opiniões ou as linhas de interpretações sobre o milênio, tá? Sobre o milênio. Então eu vou mostrar para vocês em outro quadro que eu preparei aqui para vocês. Estão vendo aí? Uhum, tá. Tá bem visualizado. Tá, deixa eu só ver aqui onde é que eu... Ok, então, aqui a gente vai explicar essa questão das posições, mas pode fazer a pergunta, Daniel. Tu falou a respeito do Armagedon. Armagedon, certo. Quando é que isso vai acontecer? Ok. Agora dá para me explicar aqui dentro desse quadro aqui. Espera aí. O Armagedon, e já vou aproveitar para responder a pergunta da auxiliadora que ela fez também, tá? Então, dá uma olhada nesse quadro aqui. Lembra desse quadro aqui? Sim. Tá? Esse quadro aqui é toda a nossa visão escatológica. Foi esse quadro que nós estudamos na última aula. O início das 70 semanas, tá? São 7
mais 62, são 69 semanas, já se cumpriram, tá? Se cumpriu até a morte de Cristo, né? Você sabe que começou com a reconstrução do templo, aí passou 383 anos, né? É isso? 434 mais 49 383 anos, desde a reconstrução do templo até a morte de Cristo. Aí está faltando a última semana, que é a tribulação, tá? E nós estamos aqui no tempo da igreja, que vai terminar com o arrebatamento, aí depois tem a assinatura do acordo, começa a tribulação, Jesus volta, tá? E aí tá bem aqui, Daniel, olha. Tá vendo aqui? Armagedon. Uhum. Então, quando é que acontece o Armagedon? O Armagedon é a guerra, é a guerra que vai ter no final da tribulação. A guerra do Armagedon. Armagedon é porque essa guerra eles vão ali, lembra do mapa onde está Israel, né? Então Israel está aqui embaixo, aí um pouco acima de Israel tem um vale, que é o chamado Vale de Megido, tá? Aqui traduzindo é Armagedon. Então Armagedon é aquela área lá, bem em cima de Israel. O que vai acontecer no final da tribulação? As nações do mundo, influenciadas pelo anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, tá? Vão se reunir naquele lugar chamado no Vale de Megido, o Armagedon, tá? Para essa guerra, para acabar com os judeus. E é nesse momento que Jesus volta. Tá? Então Jesus volta exatamente naquele momento que eles estão reunidos e preparados para acabar com o judeu. Então é aqui que é o Armagedon, a guerra do Armagedon. Jesus volta com a igreja, e aí já respondendo a pergunta da auxiliadora, tá? Qual foi a pergunta da auxiliadora? Depois do arrebatamento, para onde vai a igreja? Não foi isso, auxiliadora? Foi, então, olha só, o que a gente crê? Aqui é o tempo da igreja, esse vermelho aqui, tá? Que é esse parêntese entre a última semana de Daniel, aliás, a penúltima semana de Daniel, a semana 69 e a semana 70, tá? Então, acontece o arrebatamento. E aí, o que acontece? A igreja, ela sobe com Cristo, tá? Enquanto está acontecendo a tribulação aqui na Terra, que vai durar 7 anos, mas lembra que tem esse espaço aqui entre o arrebatamento e o início da tribulação, e não custa lembrar, a tribulação não começa com o arrebatamento. A tribulação começa com a assinatura do acordo do anticristo com os judeus por 7 anos, tá? Então, há esse espaço aqui, tá? Então, a igreja sobe, aí o que vai acontecer? O tribunal de Cristo, que é mencionado lá em 2 Coríntios, que é o julgamento do cristão, o cristão vai ser julgado para efeito de galardão, não para efeito de condenação, tá? E depois desse julgamento vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é mencionado em Apocalipse 7. Mas enquanto está rolando as bodas lá no céu, e eu creio que é no céu, na presença de Deus, né? Aqui na terra vai estar rolando a tribulação, esse período aqui. Aí na volta de Cristo, que é lá no Armagedon, 7 anos depois que inicia a tribulação, Jesus volta, né? E a igreja vem com ele, tá? Isso é Apocalipse 19 já. Jesus volta e vem um exército com ele, vem anjo com ele, vem a igreja com ele, vem todo esse exército com ele. Aí ele vem, na verdade a gente nem vai, você pensa que você vai guerrear, batalhar, você não vai fazer nada, você só vai olhar, né? Jesus vem, acaba com aquele exército das nações aqui, que estão aqui posicionadas no Armagedon. O que ele faz com o anticristo e o falso profeta?
o anticristo e o falso profeta, eles são lançados, se for o put, né? Eles são lançados vivos direto para o lago de fogo. O lago de fogo é o estágio mais longe de Deus, é o último estágio, não é o inferno. A gente vai falar isso mais para frente, né? Então, hoje, quem está no lago de fogo? Ninguém. Ninguém. Mas os primeiros habitantes do lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser lançados direto para lá, tá? E eles vão ficar, no mínimo, 1000 anos lá, se curtindo um ao outro, um olhando para a cara do outro lá, esperando até o julgamento do trono branco, quando os ímpios vão ser lançados para lá, tá? Então a igreja vem com Cristo, Jesus vence lá, Satanás vai ser preso aí por 1000 anos, né? E Jesus vem e institui o reino de 1000 anos, que é o reino literal de 1000 anos, tá? E a igreja vai participar do reino, mas o reino não é para a igreja. O reino é para cumprir as promessas não cumpridas para os santos do Antigo Testamento, tá? Mas sem dúvida que nós vamos participar do reino com Cristo. Então vai ser um tempo de prosperidade, de justiça, né? E paz no mundo todo aí, com Cristo reinando, tá? E aí você sabe que no final do milênio, Satanás vai ser solto, ele vai arrastar uma multidão que estava desfrutando do milênio, mas não concordando com o governo de Cristo, né? É como hoje, né? Aí os petistas aí que estão aí, mas não concordam com o camarada que está, aí no final vai ser mais ou menos isso. Enfim, não tem nada a ver com política, mas vai ser basicamente a mesma coisa, né? Porque eles vão estar aqui nesse período desfrutando, mas não concordando, né? Tanto é que quando Satanás aparece, ele ainda leva uma multidão para a última batalha que acontece aqui no final do milênio. Aí o Deus Pai simplesmente vai com um sopro dissipar todos e já era, né? E aí vem o julgamento do trono branco e depois novo céu e nova terra, ou chamado estado eterno. Outra pergunta. Eu tenho uma pergunta. Tá? Pode fazer. Esse povo que o Satanás vai conseguir pegar aqui, que já está vivendo no milênio, que é exatamente quando Cristo vem reinar, né? Esse povo que vai ser levado, enganado por ele, quem é esse povo? Não é os que subiram, né? Para ser salvo, não, é? É outro, né? Quem é eles? Porque lembra, o que vai acontecer aqui? Os santos que já morreram no Antigo Testamento, eles vão ressuscitar por aqui e vão entrar no milênio, né? Para cumprir as promessas, que é a nação de Israel. Vai ter também, a igreja vai estar aqui, né? Mas vai ter também gente viva, que vai passar pela tribulação e vai entrar no milênio, né? Aí tem essas dúvidas aí, né? Mas o certo, por exemplo, uma pergunta, as pessoas vão morrer no milênio, né? Não tem muito texto. Tem um texto que fala que no milênio, morrer aos 100 anos é morrer jovem. Então parece que dá a ideia que as pessoas ainda vão morrer lá, mas eu não sei como é que vai ser esse processo lá, né? Mas o certo é que o ser humano ainda vai ter que passar por esse crivo aqui ainda, né? Eu acho que é o último crivo realmente da humanidade para eliminar realmente todo... Porque quem passar para cá, aí já vai ser realmente só santos mesmo e tudo mais. Né? Ainda vão ter filhos, né? Os sobreviventes vão ter filhos. Tem textos também que fala que vai nascer, né? Vai nascer aí também pessoas, né? Vai ser um reino de paz. Imagina se o mundo fosse assim hoje, né? Um reino de paz com uma pessoa reinando com justiça, prosperidade, sem guerra e tudo mais. Mas vai ter ainda coisa como isso, né? Oi. Ricardo,
Pode eu falar. acho, como tu falaste, né? Aos 100 anos, né? A pessoa morre jovem. Dá a ideia que morre, porque a morte vai estar ainda, né? É a última que vai ser jogada no Lago do Fogo, é a morte, né? O Paulo falou, né? O último inimigo a ser destruído é a morte, né? É a morte. É isso que eu digo, são Dá interpretações. ideia, né? É isso que eu digo, olha, alguns acham que não vai haver morte. Aí como é que eles interpretam esse texto? Não, ele não estava falando que ia morrer, ele só estava falando da longevidade que vai ter no milênio, né? Outros dão essa ideia, né? Não, vai morrer gente mesmo. Se a pessoa for atropelada por um carro, ele morre no milênio, por exemplo, né? Mas aí também a gente fica pensando, mas esses que vão morrer no milênio, e aí, eles vão ser de que grupo, né? Aí já vai ter mais um grupo, não pode ser da igreja. Enfim, é aquela coisa, irmão. Deus nos revelou aquilo que nós precisávamos entender. Tem muitos detalhes que a gente não sabe realmente. Isso né? aí, por exemplo. Esse é um. Você não pode afirmar, né? Você pode ter, sim, a sua opinião formada. Não, eu creio que realmente as pessoas vão morrer no milênio, mas você pode, baseado nesse versículo, né? Morrer aos 100 anos é morrer jovem, mas alguém pode lhe fazer a pergunta, tá, mas morreu e aí? Quando é que esse que morreu vai ressuscitar? Ou ele morreu e acabou-se tudo, né? Aí você tem que ter já uma outra explicação, né? Aí aqueles que dizem, não, esse versículo não está dando a ideia de que vai morrer, só está dando a ideia que as pessoas vão viver aí muito, né? E tudo mais. Enfim. Está entendendo? Então, a gente não tem todas as respostas. Deus não deixou todos os detalhes, né? E vai ter um cemitério lá para enterrar esses mortos. Uma pergunta, Ricardo, eu gostaria de fazer. Qual, então, o objetivo... Se você dizer que os eleitos não morrem mais. Tá, Nonato, deixa o Nonato fazer a pergunta. Fala aí, Nonato, estou te ouvindo. Qual o objetivo destas 70 semanas, então? Trazer a justiça eterna? Pode ser? O objetivo das 70 semanas... O que é as 70 semanas? É uma profecia. Isso. Então, o que é o objetivo da profecia? A profecia é a maneira que Deus deixou para os seus servos, né, entenderem o futuro, entender as coisas que virão pela frente. Vamos supor que Deus tivesse dito, não vou dar nada de profecia para eles. A gente ia ficar meio que no escuro, né? O que vai acontecer no futuro, né? Aí sim, eu digo, a gente ia ficar meio aperreado de não saber o que vai acontecer para o futuro, para frente. Então serve para que nós damos fim ao pecado, para dar fim ao pecado, aos pecados, né? Como assim? Dar fim aos pecados no momento em que você está nessas 70 semanas, tá certo? Onde você vai se reavaliar, né? E você vai cair em si, vai entender, certo? Que o Messias, né? E então você se arrepende e se arrepende dos seus pecados, pondo fim nele. É mais ou menos isso? Não, preste atenção. Para quem é as 70 semanas? As 70 semanas é para Israel, tá? Sim. Isso aqui é para Israel e esse verdinho é para Israel, que é a tribulação. Então, qual é o objetivo das 70 semanas? Ele falou lá, né? Tá aqui, olha, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então, tem todos esses objetivos aqui, né? Para nós serve para muita coisa, sim, né? Para a gente entender o futuro, né? Saber que vai, por exemplo, se a gente for ver aqui, olha, cessar a transgressão. Quando é que vai cessar a transgressão? Né? Vai cessar a transgressão quando se cumprir as 60 semanas. Certo. As 70 semanas, que é depois da tribulação, que Jesus volta e estabelece o milênio, né? Isso. Então, no milênio vai cessar as transgressões,
dar fim aos pecados. Aí você tem que entender a questão de pecados, porque já ouviu aquela história de pecados e pecado, né? Então, pecados é porque aqui no milênio não vai haver corrupção como é hoje em relação a isso. Mas no coração do homem, né, de alguns, né, vai ter pecado, sim, né? Espiar, por que a gente sabe que vai ter? Porque Satanás aqui no final vai levar uma galera. Se esse povo todo aqui do milênio fosse perfeito, todo 100%, Satanás não ia arrastar nenhum aqui, não é verdade? Então, se ele consegue arrastar, diz lá que é como a areia do mar, quer dizer, milhões, né? Milhões. E aí, olha, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, quer dizer, já aqui a justiça, selar a visão e a profecia, porque daqui você sabe o que vai realmente acontecer, né? Então tem vários objetivos, né? As 70 semanas. Se não tivesse as 70 semanas, a gente estava no escuro em relação às profecias. Bem, mas deixa eu falar. Não, mas pode falar. Hoje não se preocupa que a aula é rapidinho. Até porque você já sabe essa questão das visões aqui. Tem outra pergunta? Ricardo? Oi. Quem é? É o Edmar. Tá, Edmar. Tá com a voz diferente. A questão do milênio vai ser mundialmente, os cristãos vão estar por todos os lugares, ou no milênio eles vão estar num lugar reservado? Não, o milênio é o mundo todo, né? Lembra que o milênio a Terra vai estar restaurada, porque a Terra aqui ela vai ser totalmente danificada pelos eventos da tribulação. Você lembra disso, né? Que Apocalipse fala. Quando começar o milênio, a Terra vai ser restaurada, tá? E aí as pessoas vão morar ao redor do mundo todo. Jesus vai estar em Jerusalém reinando. O centro do mundo, a capital do mundo vai ser em Jerusalém. O rei que vai mandar em tudo é Jesus lá em Jerusalém. Mas as nações vão estar pelo mundo todo ao redor, né? Até porque os textos falam que as nações levam as suas ofertas para Jerusalém, para a Messias, né? Para o Messias lá. Então, mas aquela expressão que Satanás vai guerrear contra o acampamento dos santos. Qual é a expressão? Essa aqui, Satanás vai guerrear contra o acampamento dos santos. Não dá de entender. Onde é que está lendo isso? Diz o capítulo. Não sei, Ricardo. Tem que saber, porque ele pode estar falando aqui do Armagedon, ou ele pode estar falando aqui do final da tribulação. Aí você tem que olhar no contexto para saber. Né? Tem que saber qual é o capítulo, né? Porque Satanás vai fazer isso no Armagedon. Aí ele vai ser derrotado e vai ser preso. Mas quando ele vai ser solto, né? Ele vai fazer a mesma coisa. E vai ter êxito de novo na mesma coisa, no sentido de arrastar as pessoas, né? Porque você pergunta, por que Jesus não acabou logo com Satanás? Por que Jesus não mandou Satanás junto com os dois para o lago de fogo? Porque dá a ideia de que ainda vai haver o mal aqui nessa parte, né? É como se fosse, não, deixa ele aí porque a gente ainda precisa acabar com o resquício do mal, né? Ricardo, oi. Esse versículo aí que o Dilmar citou, eu creio que seja Apocalipse 20, né? É o verso 8, mais ou menos, 9. Se for Apocalipse 20, é bem provável que está falando do milênio. Aí ele estaria falando aqui no final, né? Isso. No final. E diz que eles sitiaram a cidade querida, né? O acampamento dos santos e a cidade querida. A cidade querida é o quê?
é Jerusalém. Então Jesus vai estar reinando em Jerusalém, aí Satanás vai conseguir convencer esses que não aceitam o reino de Cristo para essa última batalha, né? Achando que eles vão ter êxito, vão acabar com o reino de Cristo e tudo mais e vão viver a vida dele. A mesma ideia que eles tiveram aqui no Armagedon. Olha depois do milênio. Apocalipse 20, versículo 9. Olha o versículo de 9, olha o versículo 20. Versículo 9, do capítulo 20. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e consumiu. Pronto, acabou. Nem teve. Aqui no Armagedon ainda vai ter uma açãozinha, uma emoçãozinha, né? Mas aqui nessa, simplesmente vai descer fogo do céu e... Aí, o versículo 10 também aí, ó. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Exatamente. Aí nesse momento é que o diabo vai se juntar com os dois que estão lá já há 1000 anos se curtindo sozinho, né? E depois chegam os ímpios para lá e tudo mais. Tá certo? Bem, vamos lá. Vamos só... o que tem na apostila é exatamente isso aqui, tá? São as visões que nós já temos falado aí para vocês, né? Em relação à tribulação, há essas visões. Os pré-tribulacionistas, que somos nós, somos pré-tribulacionistas, tem os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Quando falar pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, você tem que relacionar dois eventos, tá? Quais são os dois eventos? É o arrebatamento e a tribulação, entendeu? Não tem nada a ver com milênio. Aqui é arrebatamento e tribulação. Então, para nós pré-tribulacionistas, o que acontece? O arrebatamento acontece antes do que? Da tribulação. Tá? Então, as promessas de Deus significam que a igreja não passará pela tribulação. Passagens do arrebatamento e da segunda vinda são eventos separados, como a gente já sabe, né? Aí, arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda é outro evento, são separados, tá? Nem todos os grupos pensam assim, eles juntam num evento só, tá? Mas a essência do pré-tribulacionismo é essa, a igreja não passará pela tribulação. E aí tem os textos aqui. Eu não vou ler esses textos aqui, porque na realidade tem uma... lembra que eu falei que alguns textos são difíceis de interpretar, porque a gente não sabe, às vezes a gente tem que estudar bem, né? Será que ele está falando de arrebatamento ou será que ele está falando de segunda vinda, tá? Então os textos aqui estão misturados. Eu vou deixar isso com vocês, para vocês lerem esses textos e fazer esse exercício. Você acha que está falando de arrebatamento ou está falando da segunda vinda, tá? Mas esse não é o nosso objetivo aqui, tá? Meu objetivo é você saber que pré-tribulacionismo, tá? Crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A tribulação não é para a igreja, tá? Há um versículo, eu acho que é esse último aqui, que fala que Jesus promete que ia livrar da coisa que vinha para frente, do mundo e tudo mais, tá? Aí tem um outro grupo, tá? Eu confesso que eu ainda não achei qual é esse grupo aqui, tá? Mas eles são chamados mid-tribulacionistas, ou mid-tribulacionismo, tá? Esses creem que a igreja ela é arrebatada no meio da tribulação. Por que eles creem? Voltando aqui para esse quadro, olha. Eles creem que a igreja, aqui é a tribulação, né? Que é a última semana de Daniel. Eles creem que a igreja entra na tribulação, tá? Entra na tribulação,
Logo, essas pessoas não são dispensacionalistas, eles são aliancistas, tá? Então a igreja entra na tribulação, e aí quando o anticristo se manifestar, né, no meio da tribulação, é que a igreja é arrebatada. Aí ele tem vários argumentos, por exemplo, qual é algum dos argumentos deles? É que as duas testemunhas é a igreja. Então eles não interpretam as duas testemunhas que vão ter o seu ministério aqui na primeira metade da tribulação, né? Então eles veem as duas testemunhas como a igreja. Então lembra que as duas testemunhas eles morrem no meio da tribulação e são arrebatados. Então eles usam esse argumento. É furado porque as duas testemunhas são duas pessoas literais, tá? Que vão pregar aqui, que vão surgir aqui. Ok? E aí tem a visão pós-tribulacionista, tá? Que também tem um grande grupo. A igreja presbiteriana, por exemplo, eles são pós-tribulacionistas. O que é que o pós-tribulacionista crê? Que a igreja é arrebatada após a tribulação. A igreja irá suportar, experimentar a tribulação, e aí eles falam, estamos passando pelo mesmo tipo de tribulação hoje. Então, o que é que o pós-tribulacionista crê? Que a igreja entra na tribulação, passa por todo o sofrimento que vai ter aqui, principalmente os 3 anos e meio, depois que o anticristo se manifestar, né? E só é arrebatada, aliás, nem é arrebatada, na verdade, né? Aqui na segunda vinda. E, na verdade, eles não creem em arrebatamento, né? Eles creem que Jesus vem e aí nem creem no reino milenar também. Então, a milenista, como nós vamos ver, tá? Então, são essas 3 visões aqui que há em relação à tribulação e o arrebatamento da igreja. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, tá? Dependendo da visão, você vai interpretar o Apocalipse. Então, para nós, pré-tribulacionista, como é que nós interpretamos o Apocalipse? Capítulo 1 é as coisas que viste, passado. Foi a visão que João teve de Jesus na ilha de Pátimo. Capítulo 2 e capítulo 3 é o presente, é onde nós estamos hoje no Apocalipse, tá? Mensagem às igrejas, tá? As coisas que são lá. E do capítulo 4 para frente, até o final, é as coisas que em breve devem acontecer. É o futuro. Então, para nós que temos a visão pré-tribulacionista e futurista, tudo que está em Apocalipse do capítulo 4 para frente, especialmente do 5 para frente, é futuro. Ainda não aconteceu, tá? E aí fica fácil de você interpretar. Por exemplo, quem tem a visão pré-tribulacionista deve se preocupar com a marca da besta? 666? Não. Sim ou não? Não. Creio que não. Não, porque... Hã? Eu creio que não. Não. Por quê? Porque o 666 ele vai ser implantado aqui na tribulação. E a igreja já subiu. Quem tem a visão pré-tribulacionista. Quem tem a visão mid-tribulacionista e principalmente pós-tribulacionista, aí tem que se preocupar. É como Augusto Nicodemos falou, né? O Augusto Nicodemos, ele é pós-tribulacionista, né? Ele é aliancista, a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não crê no arrebatamento, né? Então, eles creem que a igreja vai entrar pela tribulação, passar por todo o sofrimento, ser perseguido pelo anticristo, tudo aquilo lá, até o final. Então, para ele, a igreja vai sofrer aqui, né? Então, mas é como ele disse, né? Ele disse, olha, se os pré-tribulacionistas estiverem certo, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes, a gente está lascado, né? Aí, a gente que diz eles, né? Agora, aí ele disse, mas se a gente estiver certo, aí é eles que estão lascados.
Ricardo? Oi. É por isso que eles falam assim, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois é. Onde é que Jesus falou? Por que ele diz que se a gente estiver certo, eles estão lascados? Não entendi. É porque não, porque assim, eles creem que eles vão passar pela tribulação. Na verdade, é um trocadilho. Se eles estiverem certo, é que a gente está lascado. Agora, a gente não, porque, né? Não, porque, certo, ele não está lascado. Porque na visão dele, o que é? A gente diz que a gente não vai passar. Mas se ele tiver certo, a gente vai passar. Então, por que ele diz que a gente está lascado? Porque a gente está com uma esperança de que a gente não vai sofrer. Não, pois é, mas aí por que ele diz que se a gente estiver certo, ou seja, no pré-tribulacionismo, eles vão estar lascados? Porque eles estariam? Eles são lascados porque eles vão passar pela tribulação, né? Eles já vão sabem passar que junto com eles, né? Porque vão passar junto com eles? Eles vão... Porque eles não vão sofrer só, né? Tem mais gente para sofrer com eles. Deve ser, né? Ricardo. Oi, pode falar. Agora tem um detalhe também, né? Tem os que vão ficar, né? Com certeza. Então, seria essa observação que deveria se fazer a respeito dos que vão ficar. Né? A igreja, ela é arrebatada, mas também vão ficar aqueles que não serão arrebatados, né? Quem é que não vai ser arrebatado? É aquele que não faz parte da igreja. Para mim é o que não é verdadeiramente crente, né, cristão. Exatamente. Qual é o texto mais... religião. Qual é o texto que você tem que ter mais medo no Novo Testamento de Mateus? Mateus 7, 21. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, e tal, e tal. Se bem que está falando desse período aqui, né? Mais para frente. Mas a ideia é que muitos acham que são salvos, né? Lembra do filme? Pastor Bruce, lá daquele filme, que achava que era salvo, aí entrou para a tribulação. Porque ele é pós. Oi? Porque ele é pós-tribulacionista, né? Não sei. Aí... Não, ele fala lá no filme mesmo, depois ele diz, eu sempre preguei, mas eu nunca acreditei. Exatamente. Ele fala ele mesmo. Né? Tem vários filmes que falam isso. Oi? Será que não é para aqueles que não viveram o evangelho? Com certeza. E aí, tem isso na igreja? Na igreja de vocês tem? Sem dúvida. Todas, qualquer igreja. Muitos ainda vão aceitar Cristo na tribulação. Muitos, porque na tribulação vai ter os santos da tribulação, que Apocalipse fala que eles vão morrer e vão ressuscitar para entrar no milênio, Apocalipse 24. Esses são os santos da tribulação. Só que vai ser diferente. Eles vão se converter, vão nascer de novo, verdadeiramente, mas vão morrer. Morrer porque o negócio vai estar feio aqui. Né? Por isso que... Por que a gente fala que a gente está no período da graça? Porque é a graça de Deus, que a gente pode... Quem é que vai matar a gente por virar cristão? Claro que tem igreja perseguida e tudo mais, mas não é uma coisa mundial, né? É só uma parcelinha lá, né? Mas aqui não, aqui vai ser mundialmente, porque quem vai reinar nesse tempo aqui? É o anticristo. E o trabalho do anticristo vai ser achar cristão. O 666 é um sistema para pegar cristão, para pegar santos. Para obrigar as pessoas a negarem o nome de Deus, né? E quem não tiver aí vai quem não tiver aí vai morrer, porque ele vai perseguir aí quem... Não, aqui vai morrer todo mundo. Aqui o cristão vai morrer, né? Claro que vai ter alguns que vão... Por exemplo, você já ouviu aquele texto que fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes e tal. Quem são esses? A gente usa para missões, né? Mas quem são esses? Onde é que fala esse texto? Esse texto está falando desse tempo aqui, ó. Esse texto são aqueles que vão ajudar os judeus.
Gentios que vão ajudar os judeus. Porque o anticristo vai estar perseguindo os judeus e vai ter essas pessoas que vão ajudar, né? Jesus até fala, porque ele fala, quando é que a gente te viu e nu te viu e tal, e Jesus disse, toda vez que vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Quem é pequeninos lá? É o judeu, e é esse período aqui, não tem nada a ver com a igreja. A gente pode pegar o princípio, mas no contexto lá, é esse tempo aqui. Aí essas pessoas vão... Mas tem que reconhecer. Olha, na época da Segunda Guerra Mundial... Olha, filho, me chamando, rapaz. Oi? A Segunda Guerra Mundial, o Hitler... Você lembra do Hitler? Quem viveu o período da Segunda Guerra Mundial e sabia dessas coisas que a gente sabe aqui, o que achou? Que já era o fim, que já era esse tempo aqui. Ele era o anticristo, né? E o Hitler era o anticristo. O que o Hitler fez? Perseguiu os judeus, né? Fez exatamente as coisas aqui. Não exatamente, né? Mas foi igualzinho. Então, para muitos, ele era um anticristo. Mas ele era um anticristo? Não. Né? Não era. É o Putin. Estão falando aí negócio da profecia. Sei. Se for, meu amigo. Se ele for, eu sei que eu estou subindo aqui, ó. Antes de... Isso aí, tá? Então eu digo, não, as pessoas erraram muito na história e vão continuar errando porque afirmam. Aí o tempo passa e aí a coisa é desvendada, que não é. O Hitler era o cara exatamente, fez tudo que o anticristo tinha que fazer, basicamente, mas não era ele. Até que morreu e tudo mais, e a vida seguiu, né? Entendeu? Cara. Oi. Ricardo, me responde uma curiosidade aí. Mateus 9:13. Apocalipse 9:13 está falando de uma última trombeta, que é uma série de 7. Certo. E 1 Coríntios 15:52 fala da última trombeta. Há alguma ligação entre elas? Esse é o argumento que o pós-tribulacionista usa para derrubar o pré-tribulacionismo. Porque o que nós falamos no pré-tribulacionismo? Que o arrebatamento vai ser um evento invisível, sem barulho, sem nada. Simplesmente todo mundo some, né? Só que Paulo falou, e ele estava falando de arrebatamento, ao ouvir a última trombeta e tal, os mortos em Cristo, né? Aí o pós-tribulacionista diz assim, tá vendo? Como é que vocês falam que o arrebatamento vai ser um evento silencioso e tudo se tem a trombeta? Então ele fala, se é trombeta vai ser um barulhão, todo mundo vai ver e tudo mais. Bem, esse argumento, ele é fraco, porque você pode dizer, se tiver uma trombeta, a igreja que vai ouvir. Só a igreja. O mundo não vai ouvir. E também ele poderia estar falando sobre o momento da guerra e tudo mais. Agora, você não pode confundir isso com o outro texto que você leu, que faz parte do julgamento das trombetas, que vai acontecer aqui. Tá? Então é dessa maneira que eu explico. Se tiver uma trombeta por arrebatamento aqui, só a igreja vai ouvir e sobe, né? Entendeu? De Marcos. Eu disse sim. Pelo menos é essa explicação que eu daria para essa questão. Agora não confunda essa trombeta que Paulo falou com a trombeta da tribulação, do julgamento das trombetas, né? E o anjo toca a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, e acontece as catástrofes aqui na tribulação. Irmãos, deixa eu só concluir aqui. A outra linha é em relação ao milênio, tá? Em relação ao milênio, há os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas, tá? Nós somos pré-milenistas de novo.
Isso tem a ver com o quê? Com dois eventos de novo. Tem a ver com a segunda vinda e tem a ver com o milênio. Então, voltando para cá. Qual é a visão pré-milenista? A segunda vinda, ela acontece antes do milênio. Tá? São pré-milenistas. Jesus volta antes do milênio. Tá? Outra coisa em relação a isso é que nós cremos nesse milênio literal, ou seja, é 1000 anos mesmo que Jesus vai reinar, tá? Então nós somos pré-milenistas, Jesus volta antes do milênio, falando da segunda vinda, não em relação ao arrebatamento, tá? E seria também antes, né? Se você pensasse bem, né? E a questão do milênio. Aí a outra visão é os pós-milenistas. O que os pós-milenistas falam? O retorno de Cristo à Terra acontecerá após o reinado não literal de 1000 anos no mundo. Cristo já derrotou Satanás, Cristo retornará quando a ética cristã for estabelecida. Então, os pós-milenistas, o que eles creem? Que esse período de 1000 anos aqui não é literal. E o milênio está falando todo o tempo de Cristo, né? Desde quando ele veio, nós estamos no reino espiritual de Cristo, né? Então, Jesus vai voltar após o milênio, mas quando é? Após esse tempo espiritual de reinado, tá? Esses são os pós-milenistas. É meio confuso a maneira que eles creem, mas a maioria dos outros são os amilenistas. Os amilenistas, eles pensam quase da mesma maneira que os pós-milenistas, né? Todos os eventos da segunda vinda de Cristo ocorrerão ao mesmo tempo. Satanás já está derrotado, associado à visão idealista de profecia, não há milênio literal ou figurativo, tá? Então é a mesma coisa, eles não creem nesse milênio aqui literal, né? Cristo já está reinando no mundo, então isso é um milênio para eles. Aí Jesus volta depois desse... Aliás, para eles não há esse... O amilenista, você tem que entender assim, para o amilenista não há um milênio de 1000 anos literal, tá? Deu para entender? As três visões? O que nós somos? O que nós cremos? Pré-milenismo. Pré-milenismo. Tá? Pré-milenismo. Jesus volta, a segunda vinda antes do milênio, e nós cremos no milênio de 1000 anos literais. Tá certo? Bem, mais alguma pergunta em relação a isso? Ricardo, já ouviste aquela versão de que as duas testemunhas seriam Enoque e Elias? As duas testemunhas... Eles não morreram, eles foram arrebatados, aí eles voltariam. A gente estuda isso lá. É um mau entendimento em relação às duas testemunhas. A questão é, quando você lê Apocalipse 11, que é quando elas aparecem no início da tribulação, o ministério delas é aqui, 3 anos e meio, fala que a maneira como eles vão aparecer, o ministério que eles vão executar é como o ministério de Elias e de Moisés. De Elias, por causa das coisas, cair fogo do céu, né? Eles vão ter esse poder de fazer isso, né? E Moisés, porque eles podem abrir o mar, eles vão ter esse poder, né? Repara que nesse período aqui, nessa dispensação aqui, as coisas espetaculares vão retornar. É esse o mau entendimento do continuista. Porque o continuista pode dizer, tá vendo? Lá em Apocalipse fala que eles vão abrir o mar, que eles vão fazer fogo do céu cair, né? Só que esse período aqui é uma outra dispensação, que é a última dispensação que a gente vai estudar, que é a dispensação do milênio, ou a dispensação do milênio, né? Milenar, né? Nós estamos na dispensação da graça, a penúltima dispensação. Depois dela, vem a dispensação do milênio, que engloba a tribulação e tudo.
Nesse tempo aqui as coisas vão voltar, né? O anticristo vai fazer milagres e maravilhas para enganar. Lembra lá, né? A estátua que o falso profeta vai mandar fazer do anticristo vai falar, né? Vai jogar fogo em cima das pessoas que não creem, falar mal e tudo mais, né? Mas é nesse período aqui, período da igreja, não tem essas coisas, tá? Então é essa maneira, por isso que nós cremos e somos dispensacionalistas. Estamos nesse período aqui. É essa a pergunta, Manila? Oi? Só foi a pergunta? Na verdade, eu já ouvi falar que é Enoque e Elias, porque eles não morreram, né, na Bíblia. Não, a questão é... arrebatado, né? Não. Deus. Na verdade, não é Enoque, na verdade é Elias e Moisés. O ministério deles. Eu já ouvi Enoque, porque Enoque, da Bíblia falar que ele não morreu. Que fala, o Enoque que fala lá no começo do Velho Testamento. Eu sei lá que foi arrebatado. Mas as duas testemunhas. Eles voltam, na verdade, morreram. Na verdade, os que falam Enoque deve ser por causa da questão que eles são arrebatados no final aqui. Né? Mas assim, não é que é eles, porque se você diz que é eles, você dá margem para o espiritismo. É a mesma coisa quem fala, aqui Jesus diz assim, João Batista já veio e vocês... aliás, Elias já veio e vocês não perceberam. Aí ele está falando de João Batista. Aí o que o espírita fala? Tá vendo? Ele reencarnou, o João Batista era a reencarnação do Elias. O próprio Jesus falou. Não, ele não estava falando isso, mas o ministério dele era semelhante ao de Elias, né? Eu falo o espírito, não o espírito no sentido de espiritismo, mas o espírito na maneira como era o ministério dele. É a mesma coisa aqui das testemunhas. Ricardo? Oi. Ainda tem a questão da transfiguração, né? Que quando Jesus foi mas transfigurado, apareceu lá o Moisés e Elias, né? Por isso que dá esse é o prato cheio para o espiritismo. O espírita que quer pegar você, ele usa a transfiguração para dizer, olha, tá vendo? E naquele caso, sim, foi Elias e Moisés que apareceram lá com Jesus. Mas a questão é, eles não deram papo para os apóstolos. Os apóstolos viram, né? Reconheceram, talvez ouviram a conversa de Jesus com ele, mas não houve esse contato, né, com eles lá. Mas é um prato cheio para o espiritismo, a transfiguração. Quer ver quando Saul pede para falar com Samuel? Esse é outro texto, né? Era ou não era Saul, né? Já tem discussão. Samuel. Aliás, era ou não era Samuel, né? Samuel, o espírito que apareceu para Saul, né? Foi Samuel que veio dos mortos ou não foi? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Essa é uma discussão quando a gente falar da questão da morte. A gente vai falar aqui na apostila a questão da morte. Me lembra para mim falar o que eu creio em relação a isso, né? Que nem todos creem. Quando a gente falar da questão do seio de Abraão e tudo mais. É uma boa pergunta. Ok, meus queridos? Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje, tá? Essas posições aqui, eu sei que você já entendeu bem essas posições aqui, tá? E deu para a gente ter essa conversa aqui, tá? Então, nós vamos encerrar por hoje e na próxima aula a gente continua na sexta semente na nossa apostila.